Olá, daqui Carpinteiro Amador. Essa semana vamos ver como é que eu fiz este móvel de entrada que serve para pendurar casacos e também para arrumar sapatos, estilo mini sapateira. A minha mulher ajudou-me a desenhar este móvel e agora com a oficina nova eu já tenho finalmente espaço para fazer isso. Por isso, fica aí e vamos ver como é que eu fiz. Para esse projeto eu comprei uma chapa de aglomerado e eu podia cortar isso em casa, mas acreditem que cortar chapas grandes é uma seca. Por isso eu pedi no Carlos Sebastião, onde eu comprei a chapa, que eles me cortassem já com as medidas que eu queria. Assim era bem mais fácil de transportar na carrinha. Já na oficina, eu inicialmente ia colocar no chão, mas eu vi que isso ia dar chatice. Por isso então fui buscar os meus cavaletes e assim era mais fácil trabalhar. Então comecei por tirar as medidas, mas como eu não tinha um compasso muito grande, eu usei uma técnica muito antiga para fazer circunferências. Não é super fidedigna, mas funciona. Depois disso comecei a cortar com a minha serra tic-tic e usei o molde de um dos lados para marcar o outro lado, assim eu evito fazer mais medidas. Depois marquei uma linha na extremidade, o objetivo aqui é saber onde é que eu posso furar e até onde posso colocar cola. Fiz os contrafuros e abri o buraco para caber melhor a cabeça do parafuso, então mais tarde eu depois tapo com massa. A seguir foi colocar cola e a parafusar. Eu gosto de colocar os parafusos à mão, assim é mais fácil e mais produtivo. Já agora, cuidado para não apertar com muita força, isso é aglomerado, o que quer dizer que rapidamente o parafuso fica a rodar lá dentro se apertares com muita força. No fim foi limpar a cola e já está, quer dizer, a parte de trás e dos lados. Agora para a parte de cima e a parte de baixo, o habitual, medir, cortar com a serra circular e em seguida a mesma coisa, fazer os contrafusos, abrir a cabeça dos buracos, cola e parafusos para dentro. A parte de baixo foi a mesma coisa, mas com uma pequena diferença. Eu tinha que cortar ali um pequeno dente para caber o rodapé. Se eu não fizesse isso, o móvel ia ficar mais ou menos com uma distância de 3 cm da parede e eu queria que ele ficasse o mais encostado possível à parede. Agora para os suportes do banco, eu usei essas tiras de criptoméria. Eu queria que os suportes fossem o mais simples possível e que não se visse. Depois usei umas tiras de pinho que tinha lá em casa para colocar nos lados, só mesmo para enfeitar, só para dar o toque. Usei cola e a pistola de pregos. Para a parte de cima, eu comprei esses moldes de pinho e coloquei em suta, usando a cola e pistola de pregos. Em seguida, usei os restos do aglomerado para tapar a parte de baixo. E finalizei a parte de baixo com esses moldes de pinho, são parecidos aos que eu coloquei em cima. Vocês arranjam esses moldes em qualquer casa de ferragens e dependendo da madeira, eles até que não são muito baratos. Para a parte de dentro, eu também usei moldes, com a ajuda do Carpinteiro Júnior, é claro. Depois da parte da construção, passei para as massas, tapar todos os buracos e dei uma boa lixada com uma lixa de 150. Antes de pintar, dei uma boa aspiradela para tirar todo o pó e então comecei com uma mão de primário. E essa parte é bastante importante porque o aglomerado absorve muita tinta e o primário vai ajudar bastante nisso. Depois do primário seco, eu dei mais uma mão de massa naquelas zonas que escaparam. Em seguida, mais uma lixada, aspirar outra vez e então pedi ajuda à minha mulher para levar o móvel lá para fora e dei 2 mãos de tinta a pistola e ficou assim. Agora para as luzes, comecei por fazer os furos para passar os fios. As luzes que comprei tinham esses pequenos apliques que eram perfeitos para encaixar no bocal. Depois armei-me em eletricista. Eu detesto mesmo fios e eletricidade, mas paciência, tem que ser, não é? Lá liguei as lâmpadas todas e fiz o primeiro test drive e... curto-circuito. Até se ouvirem bem, dá para ouvir o quadro da oficina a disparar. Frustrante, não é? Eu tinha feito a geneira, mas não sabia exatamente o quê. Lá mandei um vídeo para um colega meu que percebe de eletricidade e ele respondeu-me com uma grande gargalhada. Resumindo, eu troquei os fios. E claro que só podia dar num curto-circuito. Agora vamos para o banco.
Para o banco eu usei madeira da acácia, eu adoro essa madeira, mas é extremamente dura, por isso não é muito fácil de trabalhar. Cortei para as medidas do banco e fiz uma espécie de debate de saídas, depois vocês vão ver o resultado no fim. Então usei um disco de desbastar para arredondar as pontas e também para dar um look de rústico, eu não gosto muito de linhas retas. Depois foi lixar com uma lixa de 150 e dei 2 mãos de verniz, com uma lixa de 220 pelo meio. Agora vamos para as molduras. Essas até foram bastante simples. Usei umas tábuas de palete que tinha lá em casa e comecei por cortar tiras muito finas. Depois cortei para o tamanho que queria e então passei para a lixadeira de bancada. Depois usei cola e a pistola de pregos para montar. Eu não queria nada muito complexo, apenas umas molduras pequenas e simples para colocar os nomes. Depois de seco, eu dei um stain para dar a cor à madeira e para finalizar dei um verniz de spray só para dar um leve brilho. E agora a parte mais difícil, colocar o papel de parede. Eu digo difícil porque nunca fiz e por isso eu vi alguns vídeos de YouTube e lá li as instruções. Mas antes de dar cola, eu coloquei fita cola de pintura à volta para não escorrer para os perfis, que já estavam pintados, foi apenas para prevenir. Então foi dar cola de rolo, bastante cola, e comecei a colocar o papel de parede muito devagarinho para ficar tudo muito certinho. O ponto mais importante é que tens que acertar uma folha com a outra para os desenhos encaixarem, mas depois de fazer até é relativamente fácil, como quase tudo. Já no fim, foi colocar as molduras. A minha mulher comprou papel autocolante de xisto. Medi com muito cuidado onde é que iam ficar as molduras, porque elas tinham de ficar alinhadas pelas lâmpadas. Coloquei o papel de xisto e por cima usei cola normal de contato para fixar as molduras. E a última coisa que fiz foi colocar esses cabides dourados. Medi, fiz os contrafuros e aparafusei e finalmente ficou pronto. Finalmente, já temos um sítio para pendurar os casacos e arrumar os sapatos do dia a dia. Um pormenor muito importante. Ainda me falta colocar esta folha de plástico acrílico transparente aqui por baixo. E isto serve para não riscar a tinta quando chegamos a casa com os sapatos sujos ou então molhados do dia a dia. Espero que tenhas gostado do vídeo e aprendido alguma coisa. Se gostaste, bota aí um like e subscreve o canal. E se tiveres alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Até para a semana.